Olá a todos e todas, amigos e amigas do Parque Vicentina Aranha. A gente está aqui na nossa programação online digital através da Mostra Vicentina na sua casa. Hoje, dentro do eixo das artes, a gente está aqui recebendo uma programação literária muito especial. Na semana passada, a gente já teve um diálogo aqui ao vivo, online, com vários participantes, foi bem bacana, sobre esse livro. E hoje, oficialmente, a gente está fazendo esse diálogo que marca o seu lançamento. É o livro Medos, Mimos e Cuidados, da Graça Sandi, que aborda a questão, uma pesquisa histórica do aspecto da mulher, da maternidade e sua representação histórica entre o passado e o futuro, e que vale a pena nesse momento de reflexão, visto a todos os movimentos sociais, a pauta da mulher na sociedade hoje. Então é um bate-papo muito bacana, muito importante. Ela está com convidadas especialíssimas que vão estar aqui dialogando com vocês. Participem aí do chat, mandem seus comentários, é muito bacana ter vocês com a gente nessa programação. E também queria dizer que o Parque Vicentina Aranha está com um desafio solidário, Vicentina Solidária. Isso porque o parque, como vetor e veículo aqui na nossa cidade, está participando de diversas causas, pela solidariedade. E nesse momento a gente está arrecadando alimentos não perecíveis. Mas atenção, é só até amanhã, amanhã é o último dia 26 de maio, é o último dia para você poder doar preferencialmente a óleo ou açúcar na portaria aqui do Parque Vicentina Aranha. Então contamos com vocês, apoiem, estejam com a gente no Vicentina Solidário. A programação do parque, seja online ou todas essas ações, contam especialmente com alguns patrocinadores. São eles o IOV, Instituto de Oncologia do Vale, a Ortoservice, o SEIB Medicina Diagnóstica, a concessionária Tamoios, a Biofórmula, a Degraus e a NIPBR. Essa é uma realização da AFAC, Organização Social de Cultura, que faz a gestão do Parque Vicentina Aranha, e da Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Eu desejo a vocês uma boa live e uma boa reflexão. Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIPBR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIPBR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIPBR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Boa noite, gente. A gente está aqui hoje pelo Vicentina Aranha, o projeto Aos Olhos Femininos foi apresentado ao PROAC, a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, o Programa de Ação Cultural, foi selecionado para ser financiado o projeto de publicação do livro Medos, Mimos e Cuidados, que foi a minha tese de doutorado em 2011. E é um tema que trata dos guias maternos que eram publicados nas primeiras décadas dos anos 1920, do século XX, dirigidos às mães. E em torno desses temas da maternidade, da leitura feminina, a gente construiu um projeto em que trouxesse para o presente essa discussão, do que seria a maternidade aos olhos de hoje, do passado. Então, o tema dessa proposta, ela vem no sentido de trabalhar essa questão, a maternidade passado e presente, se ainda temos medo. Essa é a discussão. E, para isso, a gente convidou aqui a Simone de Andrade Pigler, que é psicóloga, psicanalista, advogada e membro do Coletivo Cardume. E junto também temos a
a doutora Viviane da Costa Manso, que é mestre em engenharia biomédica, é fisioterapeuta, né, fundadora do Centro Reviva. Então, hoje a gente vai fazer uma roda de conversa, né? Graça, Simone e Viviane estaremos juntas aqui discutindo esses temas, né? Então, a primeira parte, o que eu gostaria de apresentar para vocês, é justamente um aspecto do meu trabalho, né, que é essa questão de como a pediatria, no início da afirmação dessa especialidade médica, buscou idealizar o que seria a mãe moderna, né? Em que contexto, gente? Um contexto de uma mortalidade infantil muito grande, né? A gente tinha, para cada 1.000 nascimentos, 160 mortes antes de um ano, né? Isso no começo aí dos anos 10, 20. E, principalmente, o que havia discussão que a pediatria queria colocar? A questão de que a mortalidade era causada pela ignorância das mães. Que mães eram essas que a gente tinha? A gente tinha um universo rural muito grande no Brasil, né? As cidades começavam a crescer por conta da expansão industrial inicial no Brasil e da expansão da lavoura cafeeira. Então, a gente tinha as cidades, as principais capitais, começando a ter um movimento urbano, mas a gente tinha uma grande população rural. E qual era a visão dos médicos desse momento? De que as mães eram ignorantes, né? E que isso, essa ignorância, o conselho das amigas, as famosas comadres, né, ensinavam coisas erradas. Fundamento de verdade. Verdade, a gente tinha, né, uma questão, uma vida difícil, condições de moradia difíceis nos centros urbanos, né? A questão da esterilização, o leite materno, né, quando não era possível, porque as mulheres também trabalhavam nas fábricas, principalmente fábricas de tecido, difícil acesso ao leite esterilizado, né? E, então, essas condições eram bastante difíceis. O que se colocava para o momento, para os pediatras? A necessidade de instrução das mães. Então, a edição desses guias maternos, como, por exemplo, esse exemplar aqui que eu tenho, ó, de 1938, é um guia, um dos mais famosos, foi editado, assim, teve várias edições desse guia, era um guia vendido. O que esses guias maternos colocavam? Eles foram uma forma de afirmar a autoridade do pediatra nos lares, mas eles implicavam em que as mães soubessem ler, né? Mulheres liam, mulheres eram escolarizadas menos que os homens, né? Mas a partir dos anos 20, a gente tem um acesso à escola primária, né? A gente tem um processo de cada vez mais alfabetização das mulheres, inclusive uma proporção maior que o dos homens, segundo o que a gente pesquisou, né? São os dados que estão no livro que vai ser lançado agora. E essas mulheres que liam, né, nem necessariamente escreviam, e não necessariamente tiveram acesso à escola, podiam ter sido alfabetizadas também nas suas casas, né, por seus familiares, pelos mais velhos. Então, a gente tinha um universo de leitura talvez um pouco maior do que os dados dizem, né. Então, houve uma circulação desses impressos bastante grande pelo que eu estudei. E o que a gente coloca em relação a essa maternidade? Primeiro, a mãe como culpada, né, do processo. Ela precisava se instruir, ela precisava seguir as orientações da pediatria que eram passadas nesses guias, né. E que orientações eram essas? Basicamente, primeiro, né, a higienização. Então, o ambiente do recém-nascido, o ambiente da casa com o bebê tinha que ser um ambiente parecido com o ambiente do hospital. Então, nesse sentido, né, era preciso trazer esse conhecimento científico, né, e a segunda condição importante, a mãe precisava amamentar o seu filho, né. Por quê? Porque a mãe mais rica não necessariamente amamentava, porque não era visto como uma questão essencial. Ou se tinha ama de leite, né, que era aquela mulher que vinha e alimentava com leite, tinha uma criança novinha e alimentava também o filho da patroa, ou você tinha o uso de leite, do leite bovino, né, do leite animal, e que não tinha esse processo de esterilização e que também causava uma série de problemas gastrointestinais e que era uma das maiores causas da morte infantil prematura.
Então, a defesa do aleitamento, ela vem desde o começo do século XX, é uma batalha da pediatria, nesse momento, né, até a entrada do leite industrializado, o leite infantil industrializado. Isso muda um pouco de figura, que é o que o livro estuda também, tem uma parte sobre isso. E, então, isso é importante para a gente ver, essa questão da mãe que higieniza e da mãe que amamenta, né, cria a figura de uma enfermeira. Essa é uma das representações que a gente vê. Vou mostrar algumas imagens aqui que eu fiz no arquivo, para a gente ter um pouco uma ideia de como é que é essa visão da mãe moderna, o que seria essa mãe moderna, ok? Então, eu vou pedir aqui para a gente apresentar, e já volto um minutinho, só para a gente ver algumas imagens, né? Então, só apresentando aqui a imagem do projeto, né, tem uma página na internet, depois para quem quiser ver melhor, né, no Facebook Aos Olhos Femininos, né. Essa é a capa do livro, e aqui o tema do que a gente ia tratar, pediatria, idealização da mãe moderna, é um dos itens que estão aqui no meio dos mimos e cuidados, né. Aqui, gente, a gente tem, né, alguns guias maternos da primeira metade do século XX, tá? Esse aqui é dos anos 20, ó, Escola de Mães, Saúde de Filhos, né, que é do Daniel Gonzaga, esse aqui é o Guia das Mães, que eu mostrei, do Dr. Utrock. São guias, esses guias eram vendidos, né, mas a gente teve aqui alguns guias que eram distribuídos gratuitamente. Esse aqui, o Livro das Mãezinhas, era distribuído em São Paulo em todos os cartórios de registro civil das crianças, do Dr. Vladimir Pisa, que foi secretário também do Serviço de Propaganda e Educação Sanitária de São Paulo, né? Isso nos anos 30, 40, 50. Esse aqui era da Nestlé, companhia, né, de leite Nestlé, distribuía gratuitamente como brinde para quem comprava. Então, muitas pessoas que não podiam comprar os guias tinham acesso com os guias gratuitos. E como que seria essa questão da mãe moderna? A mãe moderna é essa que precisa ser instruída, né? E esse aspecto tem, então, essa defesa, esse aspecto da defesa do ensino para a mulher, da escola, da educação para a mulher. Mas para quê? Para atender o que o médico prescrevia, né? É uma mãe que tem uma leitura diferente daquela leitura de folhetim, de romance, né? E que vai estudar, inclusive, o seu próprio corpo. Aqui a gente vê uma imagem, né, no livro da Escola de Mães, do próprio corpo feminino, e da mulher estudando. É uma atitude nova, que acrescenta um novo repertório de leitura, de formação, de educação para a mulher nesse momento, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma série de prescrições, entre elas a questão da amamentação, como a gente vê aqui, ó, isso aqui é do livro Escola de Mães também, a questão de como amamentar, né? Opa, deixa eu voltar um aqui. Como amamentar, inclusive driblando as dificuldades com o uso da ciência, dos equipamentos, como a gente vê a bomba de leite aqui, né? E é um discurso que se torna muito forte nos anos 20 e 30, mas que na década de 40 a gente vê que já entra um outro acessório aqui, a defesa do leite industrial, e uma mãe que apresenta já uma outra característica, né? Aqui a gente tem um devotamento, um olhar, e aqui a gente tem uma mãe, né, mais sensual, mais ligada a quase uma Rita Hayworth, vamos dizer assim, né? E a questão da amamentação artificial, do leite industrializado, né? Que vai tomando conta até que o movimento feminino, nos anos 60, retoma essa discussão da amamentação, né? E aí a gente tem toda uma ideia do leite fraco, que eu não vou entrar agora na discussão, mas que permeia essa ideia da adoção do leite industrializado. E essa mãe moderna também é uma mãe enfermeira. Aqui a gente tem, né, a representação, inclusive, de um caricaturista famoso, que é o J. Carlos, no livro do Dr. Martinho da Rocha, em que diz que a mãe, né, para lidar com o bebê doente, a mãe enfermeira prima pelo asseio, né? Um asseio que vai para a cozinha, que passa pela higienização, esterilização, a gente vê aqui uma máquina para esterilizar o leite, ó, pela temperatura do banho, o banho passa a adotar uma série de procedimentos científicos, né? A pesagem passa a ser um requisito importante, que a gente vê aqui as regras científicas, né? A associação da mãe com a imagem da enfermeira ainda é
importante, o leite industrializado entra, ó, né? A gente vê que isso aqui é do Almanac Nestlé, e a gente vê que dentro desse universo, o que me interessou bastante na pesquisa do livro foi de como as leitoras criaram resistência, né? E usaram também os guias de uma certa maneira diferenciada, né? Então a gente vê que nem tudo são regras, que esses guias maternos foram um instrumento também nos anos 20 dessa tentativa de sobreviver, né? E daí eu queria mostrar para vocês um dos exemplos dessa resistência, que é a história do Simvalzinho, né? O Simvalzinho é irmão aqui da Célia, essa garotinha bonitinha que está aqui no livro, nesse Guia das Mães. E a mãe fala aqui, né, do Resplendor, em Minas Gerais, é uma cartinha de 33, e ela diz, ela agradece pelo cuidado, né, com a filha, com a utilidade que foi o Guia das Mães para a criação da Célia, mas o Simvalzinho foi o mais importante, porque com as orientações ela conseguiu curar o menino sem consultar o médico, né? E então essa é uma coisa que me é muito cara. Eu vou voltar aqui para a tela, vou fechar a tela aqui. Vou voltar aqui para a nossa conversa. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção, porque a gente vê que você tem a prescrição, você tem os guias, né? Mas você tem também as mulheres usando esse material a seu favor, né? Tanto na questão do acesso à educação, como na ausência do médico, né? E se os médicos queriam que as comadres saíssem de cena, elas persistem, porque um guia dos anos 50 continua mencionando as comadres, que vem desde, então elas estão aí, nós estamos aqui na luta, né? Então, a ideia de trabalhar essa tese foi muito assim, pelo meu amor ao impresso, né, a essas representações da infância sobre a mulher, e num aspecto do que a gente está trazendo de permanência sobre isso, né, da maternidade enquanto um momento especial, mas de que a mulher tem que ser participante, presente nesse momento, né? E o que a gente via era uma série de restrições, por quê? Porque ter filhos saudáveis no momento indicava que o Brasil estava num caminho de progresso, né? Saúde e educação foram muito importantes para colocar, quebrar aquela imagem do Brasil atrasado, né? E que a gente luta com isso até hoje, né? Então, por isso que eu agradeço bastante a contribuição da Viviane e da Simone nesse momento, né? Eu vou encerrar minha fala aqui e vou passar para a Simone, porque ela vai tratar agora dessa questão das mulheres e os seus guias. Eu achei uma abordagem muito bacana, então a gente vai ouvir um pouquinho a contribuição dela, tá bom? Então, com vocês a palavra, Simone. Não sei se vocês querem perguntar alguma coisa antes, gente, que eu fale, não? Tranquilo? A gente faz depois no final, né, uma conversinha. Tá bom, então, beleza. Simone, é com você. Ai, Graça, adorei sua apresentação, adorei ver essas fotos, né? É muito legal saber o que aconteceu antes da gente, né? Isso é muito importante para a gente saber onde é que a gente está e para onde a gente vai. E bom dia a todos e todas, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente sabe que a internet, o tempo fica relativo. E estou muito feliz de estar aqui por esse convite da Graça, junto com a Vivi, e para a gente refletir juntas, né? 3 mulheres refletindo sobre a história das mulheres, a história do feminino, a história da maternidade. Acho que isso é super importante. E quando a Graça me fez esse convite, e me apresentou, né, o livro Medos, Mimos e Cuidados, fiquei pensando como eu vou dar um enquadre, né, nisso, a partir da minha experiência pessoal, da minha experiência profissional. Eu fui uma mãe muito precoce, né, eu tive minha filha com 17 anos. E eu tinha livros, eu sempre gostei muito de livros, e como eu me sentia muito jovem, né, e sem nenhum tipo de
de conhecimento sobre isso, eu fui nos livros, e tinha lá livro do bebê, livro disso, livro daquilo, e eles acabaram me ajudando muito a saber. Eu ia no pediatra também, mas era uma segunda opinião, para eu ter mais autonomia. Quando que ia nascer o dentinho, que tipo de papinha que eu ia fazer, então isso de certa forma, me empoderou nessa construção. E eu fiquei pensando na palavra guia, né? O que essa palavra significa? E ela tem muitos sentidos. Se a gente pensar guia espiritual, guia turístico, os guias mesmo, tipo, eu quero comprar um guia para ir visitar tal cidade. A minha profissão de advogada acabou sendo também um tipo de guia. Eu atendi muitas mulheres, principalmente em situação de divórcio, pensão alimentícias, e elas estavam numa situação de conflito, também não sabiam o que fazer. Então, de certa forma, eu ajudei a passar por esse momento, usando guias, que são os códigos, são as normas, né, que dizem como é que é a nossa sociedade, como é que os direitos vão se dar. E depois eu lembrei que guia também significa a coleira, né, que você coloca no cachorro para passear. Bom, aí já dá para pensar um monte de coisa, mas eu tive que fazer escolhas, né, e que tivessem a ver com essas coisas. Aí eu também lembrei do verbo guiar, e guiar me traz toda a história da relação da mulher com o carro, dirigir, e me lembrei, assim, a minha avó não dirigiu, a minha mãe dirigiu, mas foi uma situação bem complicada, porque eu me lembro de estar num Fusca, no banco de trás, meu pai no banco do passageiro, minha mãe dando os trancos, e ele ficando bravo, e ela ficando brava, sempre acabava em briga. Teve um dia que ela mandou ela sair do carro, ela ficou um tempo sem dirigir, depois ela cansou de pegar táxi e depender dos outros, e contratou uma instrutora, uma guia, que era também psicóloga, que ajudava quem tinha medo de dirigir. Aí ela fez as aulas, se habilitou e ganhou essa autonomia. Só que ela não dirigia na estrada. Quando eu fui tirar a carta, eu queria muito dirigir, mas esse medo que eu aparentemente não tinha acabou aparecendo, porque eu sabia fazer a baliza, sabia fazer, mas no dia do exame eu fiquei apavorada, estava numa subida, o carro desceu, o instrutor teve que puxar o freio de mão, fiquei super envergonhada, mas consegui depois. Mas tinha medo de ir para São Paulo. Ir para São Paulo, para mim, tipo, eu tinha um Corsa na época, era uma coisa quase kamikaze, eu pensar naquele Corsa entrando na Marginal Tietê, eu ia ser devorada por aqueles caminhões, enfim. Quando eu me divorciei, foi uma emancipação total, né, que eu queria, falei, eu não posso ficar sem poder ir para São Paulo, eu queria ir no teatro, queria ir no cinema, queria acessar a vida cultural de lá, e comecei a ir aos domingos, quando o trânsito estava mais calmo, tal, e aí hoje eu sinto que eu posso dirigir em qualquer lugar. Mas assim, de onde vêm, né, esses medos todos? E é muito legal essa reflexão que a Graça trouxe. É importante a gente saber disso, porque a Hannah Arendt tem uma fala importante sobre essa questão do esquecimento das tradições, das crenças, e que a gente, não sabendo delas, elas acabam nos dominando de certa forma. A psicanálise também trabalha com isso, né? As coisas que não são ditas, que a gente não sabe, elas têm um poder sobre nós e que a gente não sabe, a gente só fica numa repetição e não sabe por quê. Então, é muito legal a gente estar podendo falar sobre isso, né? E pensando nisso, eu ainda me lembrei da questão do Código Civil, que a gente teve de 2016, que vigorou até 2002, mas que teve uma lei em 62, que mudou algumas coisas, mas assim, esse código,
tratava as mulheres como incapazes, como se fossem crianças. Então, as mulheres não poderiam praticar os atos da vida civil, como se a gente tivesse uma pessoa interditada, que tem que ter um curador. Então, precisava de autorização do marido ou do pai para fazer qualquer coisa da vida civil. Comprar um imóvel, viajar, trabalhar, dirigir. Aí, em 62, teve uma lei que chamava Estatuto da Mulher Casada e que revogou isso. Mas se a gente pensar 62, é muito pouco tempo, né? Então, isso ainda está ecoando, né, de alguma forma aí para a gente. Bom, mas aí você pensa, tá, tinha uma lei falando sobre a questão da mulher numa vida fora do lar, mas e no lar, não era a rainha do lar? Como é que uma rainha do lar vai reinar e tem que ter um guia? Como é que é isso, né? O que aconteceu? Aí, pensando nisso, eu usei dois livros que eu gosto demais, que um é da Vera Iaconelli, que chama O Mal-Estar na Maternidade, e um é Deslocamento do Feminino, que é da Maria Rita Kell. São duas psicanalistas brasileiras e que têm uma crítica muito grande, inclusive com alguns conceitos da psicanálise, e tratam dessa questão do feminino de uma forma muito legal, pensando nas questões do nosso tempo, né? E aí, assim, foi difícil escolher alguma coisa desses livros, que eles são ótimos, mas eu escolhi duas coisas. A Vera Iaconelli, ela começa esse livro falando de um caso clínico que ela atendeu, de uma menina super jovem, que tentou infanticídio do filho. Só que ela fez todo um trabalho de resgate dessa situação, e dessa construção desse vínculo de maternidade. Então, é muito legal ver essa narrativa. Tudo isso para dizer que a maternidade não é mágica, né? É uma construção também. E ela fala de um documentário que é muito legal, que chama Bebês do Mundo. E nesse documentário aparece um parto de uma mulher, de uma aldeia do Nepal. Nossa, e a mulher está em casa, é uma situação assim meio sem estrutura, sem higiene, tem uma criança no meio, e a mulher serena tem o bebê. E a gente olha aquilo e fala, puxa vida, isso é uma mãe natural. E nós, ocidentais, somos umas desnaturadas, porque para a gente já fica apavorada, a gente tem medo. A gente precisa de uma série de coisas para poder achar que pode dar conta, né, desse momento do parto, enfim. Mas a gente não pode esquecer desse contexto, desse contingente, que essa mulher que está nessa aldeia, ela está em contato com bebês, com criança, tem as comadres, tem toda uma transmissão desse conhecimento que faz com que essa experiência para ela seja de uma determinada forma. E nós aqui hoje, para muitas mulheres que estão em cidades grandes, às vezes o filho dela é o primeiro bebê que ela tem contato. E se a gente não toma cuidado e não pensa nisso de uma forma mais ampla, vai parecer o quê? Que essa mãe que tem o bebê, o primeiro filho, com o primeiro bebê que ela tem contato, ela tem uma patologia, ela tem um problema, ela está totalmente desautorizada. Porque a gente está esquecendo o que aconteceu com a cultura. E a cultura foram escolhas também nossas. Não é uma questão de ser nostálgica e querer voltar ao estado selvagem. Então, assim, e essa ausência dessa cultura, né, deu espaço para um discurso que um pouco lembra essa questão dos guias, da mãezinha, etc. Que é o discurso de uma ciência que vem com uma verdade que exclui esse sujeito da mãe. Então, é como se ela não soubesse absolutamente nada, não tivesse condição de nada, e esse discurso de um especialista vem para dizer para ela como as coisas têm que ser, sem olhar para a singularidade dessa mulher. Porque as pessoas são diferentes, as pessoas vão gestar, vão amamentar, enfim. E por isso que é muito legal
hoje, esse movimento de doulas, esse movimento de casa do parto, né? Mas que a gente tem que tomar cuidado também com uma venda de um produto, de um parto idealizado como um parto natural, que às vezes também não tem a ver com essa mulher. Então, para a gente pensar sobre isso, né, o que seria importante, que essa mulher que às vezes fica entre esses dois discursos, né, o discurso de uma medicina que sabe tudo, ou então o discurso de um parto idealizado, natural, que às vezes ela nem consegue conversar com isso, que essa mulher possa ter acesso a essas informações da forma menos tendenciosa possível, que ela possa realmente fazer uma escolha, porque a mulher moderna, a gente pensa que a gente pode fazer escolha, diferente da mulher do século passado, enfim. Mas nem sempre é assim, às vezes a gente está alienado também num ideário, numa ideologia que não conversa, né, com a nossa história, com a nossa singularidade. E, então, esse livro do mal-estar da maternidade traz um pouco isso, né, dessa importância, dessa escolha da mulher. E o livro da Maria Rita Kel, ele fala um pouquinho de como houve esse deslocamento do feminino, né, na história, a partir de um olhar psicanalítico. Ela usa o livro Madame Bovary, né, para falar sobre isso. E a Graça traz essa questão da biblioteca da mulher, e eu fiquei pensando, eu falei, nossa, as mulheres tinham acesso a um conhecimento até a página 2, né? Era um conhecimento que era só um pouquinho para determinadas coisas e outras não tanto. E a Maria Rita Kel traz um pouco esse panorama, só que ela traz esse panorama a partir da Europa, né? Século XIX, que a partir da Revolução as mulheres começaram a ter acesso a uma educação mais igualitária. Apesar de que os conservadores sempre achavam que era melhor não. Se as mulheres começassem a estudar, elas iam ser menos femininas, não iam querer mais casar, ter filho, enfim, que era um perigo. Mas essa educação era feita, na maior parte das vezes, em colégio de freiras. Então, assim, aprendia a ler e escrever, mas aprendia muito mais a rezar, enfim, era uma educação dentro de uma guia mesmo, que era um controle. Algumas sortudas tiveram a sorte de ter o ensino aí das avós, das mães, que eram as mulheres que beberam do século das luzes, né, da filosofia. Então, essas mulheres já tinham uma outra relação com o conhecimento, mas era uma minoria. A grande maioria tinha essa questão do romance das mocinhas, né, que reforçavam essa ideia do amor romântico, do amor como o único destino da mulher. Ou então essa literatura que era para cuidado doméstico, enfim. E a Maria Rita Kel traz essa reflexão, que essas mulheres liam essas aventuras romanescas, mas acabavam desembocando numa vida bem chata. E que isso trazia uma frustração gigante, que elas ficavam devaneando como é que faz, né? E que isso foi uma das causas desse começo desse movimento, que ainda não tinha muita forma, e que hoje a gente vê de uma força muito grande, né? Então, essas reflexões têm a ver com essa questão do guia, né? O guia não como uma coisa boa ou ruim em si, como trouxe a Graça e o exemplo dessa mãe, que se apropriou desse guia, ela fez uso dele, mas ela não se alienou nele, ela usou isso como mais uma fonte de conhecimento, junto com a comadre, e às vezes acho que ela não ouvia ninguém, ouvia a si mesma, né? E a gente tem excelentes guias, excelentes professores, excelentes mestres, mas qual é a relação que a gente vai ter, né, com esse lugar? E aí, para encerrar, eu conversei com a minha filha ontem, e falando um pouco sobre isso,
e ela me deu uma devolutiva, falou assim, a minha filha faz roteiro, né? Ela fala assim, em espanhol, roteirista é guion. E aí eu fiz também essa conexão, né? O que é um roteirista, né? Aquele que faz uma rota, um roteiro. Se a gente pensar, por exemplo, no roteiro de viagem, por exemplo, eu quero ir para o Rio de Janeiro, nunca fui para o Rio de Janeiro, e vai ter um guia que vai falar que eu tenho que conhecer o Cristo Redentor, eu tenho que andar de bondinho, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Mas eu posso ter um outro guia que vai me dar muitas opções para que eu faça esse roteiro a partir do meu desejo. Vamos imaginar que eu quero conhecer Santa Teresa, ou eu quero ir no Museu do Mar, ou eu quero ir no Circo Voador. Eu vou usar esse roteiro a partir do que faz sentido para mim. E eu acho que isso conversa muito também com o papel da mãe como um roteirista, né? Como alguém que faz esse papel de guia, mas não um guia como onipotente, detentor da verdade. Alguém que vai ajudar esse ser humano a ter autonomia e poder fazer as escolhas. Então, agradeço muito esse espaço para poder falar, para poder escutar, e obrigada. Maravilha, Simone, muito, muito interessante. Nossa, dá vontade de falar um monte de coisa, mas vamos deixar para o final. E eu vou passar a palavra para a Vivi, e a Vivi, nossa, entre tantas coisas que ela pode falar, porque ela tem essa prática, né, de lidar com as gestantes e com as mulheres grávidas e as mulheres que pariram. E aí a proposta era o puerpério, de falar do puerpério, da mulher após o parto, essa questão do luto e do renascimento, né? Então, já vou passar a palavra para ela e depois a gente conversa um pouquinho mais, tá bom? Gente, que delícia, né? Quero agradecer essa escutar vocês duas passa um filme, né? Passa um filme em todas as experiências da nossa vida como mulher e o que chega para minha consultório, né? No meu consultório, eu atendo muitas mulheres no pré-parto e no puerpério e no parto, né? Então, eu estou embebida eu acolho essas mulheres no dia de hoje, né? E o guia e o que a Simone trouxe também traz uma reflexão que eu acho que é muito importante, né? A gente analisar o quanto nós estamos ouvindo a sabedoria interna, né? Ainda nos dias de hoje, porque o que eu vejo também atualmente hoje existe no mercado consultora para tudo. Hoje nós temos consultora de amamentação, consultora do sono. Hoje a gente tem uma assistência à mulher muito grande. Então, assim, só para a gente ter uma linha de raciocínio em relação ao que evoluiu e ao que não evoluiu, assim, dentro do que eu vejo do contexto atual, né, e fazendo esse paralelo com os guias. Eu vejo que o guia materno, ele foi importante no sentido de dar alguma âncora para a mulher de alguma informação, mas como a Simone colocou muito bem, tudo muito existe sempre um interesse, né? Um interesse maior por trás daquilo, e não de assistência pura à mulher e à criança, né? Mas sim de deixar a gente dentro da caixinha, né? Então, a reflexão é o quanto nós estamos tendo a capacidade de sair dessa caixinha. E a mulher moderna, a mulher de hoje, é uma mulher que ela acha que precisa dar conta de tudo. E aí a gente vem desde essa reflexão lá dos guias, que foi mostrando que, não, essa mulher precisa ter informação. A gente sabe que a morte materna, a ciência, né, mostra que era muito mais pela contaminação quando os homens começaram a entrar na jogada e a não ter esterilização adequada. Então, é o que a Simone trouxe, né, dessa mulher que teve o parto em casa. As bactérias dela já conhecem ela já está no meio cultural dela, inserida
em toda a microbiota dela, em todo o sistema imunológico dela. Então, a partir do momento que esses guias trazem informações que são importantes, a mulher também vai perdendo a sua sabedoria interna, a sua conexão com o que é real dentro dela, né? Porque nós temos essa sábia interna, e é o que as comadres tentam mostrar até hoje, é por isso que cada vez mais hoje, nos dias de hoje, a gente tem a figura da doula, que é essa comadre, que vai dar toda essa assistência para a mulher. Então, a reflexão que eu acho que é bem importante, né, a gente entender, é que tudo que é ofertado para a mulher, o que tem por trás disso, né, e o quanto a gente tem um senso crítico de ouvir o nosso coração quanto mãe, porque existe uma idealização da gestação, né, então tudo é muito externo, né, as mulheres estão muito mais preocupadas hoje com o melhor carrinho, com a melhor cortina, com o chá de revelação, tem um monte de chá, então tudo é muito voltado ao externo, né, e daí se a gente pensar aí nesses guias, que foi tirando um pouco essa autonomia da mulher de buscar o seu centro interno, porque falaram que ela não tinha capacidade suficiente, né, que ela precisava de mais instrução. Então, uma das coisas é a gente acolher que nós estamos ligadas à nossa ancestralidade e que quando a gente vê esse trabalho lindo que a Graça fez, para acender, né, aquela luz de que, olha, mas quem é você quanto mãe hoje, né? O que faz sentido para você quanto mãe hoje? Então, acho que isso é bem importante. A segunda questão que eu vejo é essa idealização da maternidade. É necessário entender que o puerpério morreu aquela mulher que não tinha filhos, vai ter que ressignificar, é importante ter essa aceitação, porque quando o bebê chora, ele chora porque é a comunicação dele com essa mãe, ele só sabe se comunicar chorando. Então, existe um medo, um desespero por conta desse choro, e aí a gente vai buscar em tudo quanto é livro, as consultoras, né, não, mas tem que ter a rotina assim, a rotina assado, o bebê assim, o bebê assado, mas e ensinar essa mulher a respirar e a escutar a sabedoria dela interna também, né, porque é aquilo, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né, é incrível como isso está ligado à maternidade, né, a mãe está sempre, por quê? Porque nós, nesse subconsciente, né, e acredito que a psicanálise vai tratar isso muito bem, nesse subconsciente tá que eu sou incapaz de alguma maneira, me colocaram lá atrás da minha incapacidade, né, e na realidade, eu vejo que é o que eu mais falo em consultório, né, eu trabalho muito com as meditações, uma das coisas que eu mais falo para a mãe você pode errar, você vai errar, e é necessário aceitar que você vai errar e que tá tudo bem, mãe. Tá tudo bem errar, né? A outra coisa é que esse bebê, ele escolheu nascer de você. Escolheu essa mãe. Ele escolheu passar pelo que ele vai passar com você. Então, é importante acolher, né, que é uma troca, são duas pessoas que estão se reconhecendo e estão aprendendo, né? A criança vai ensinar essa mãe e essa mãe vai ensinar a criança. Então, essa figura da mulher que tem sempre que acertar, aquela mulher que vai impor, não dá mais para a gente ir buscar nessa ancestralidade, né? Esse tipo de atitude. E aí, a gente entender que esse luto precisa ser vivido. Eu preciso aceitar o agora, eu preciso entender que a vida mudou. Eu acho que o que mais pesa no puerpério, é o que eu mais vejo em consultório, né, e estava lendo ainda, né, se a gente pensar que 20% das mulheres no puerpério,
desenvolvem depressão, né? A ciência mostra que a mulher que já tinha uma predisposição antes, ela tem uma tendência muito maior, e que, infelizmente, 14% somente das mulheres vão ter diagnóstico de depressão. Então, a assistência no pós-parto, de identificar os distúrbios emocionais patológicos, né, nas mulheres, ainda é muito, muito ruim. A gente ainda não tem esse olhar tão para a mulher, para a mãe, né? Ainda é o cuidado do bebê, apesar, tá vendo? A consultora disso, consultora daquilo. Não que não seja bom, eu acho que é super importante, acho que é uma ajuda real e que é necessária para muitas mulheres, mas também é importante a gente trazer e resgatar o olhar para dentro, o olhar para a intuição de mãe, o olhar para a sábia que está aí dentro, né? Todos nós temos uma sabedoria muito forte em relação à maternidade, né? E deixar esse externo, eu não tenho que nada, não preciso nada, eu preciso seguir o que essa minha intuição está me mostrando. Às vezes eu vejo tantos desesperos em relação, não, mas o guia, né, a cartilha lá da amamentação está falando isso. Eu quero, não, mas tem que ser assim, né? Então, eu acho que nós mulheres precisamos refletir do quanto nós estamos dispostas a sair um pouco das caixinhas, por que essas caixinhas foram desenvolvidas, né? Que interesse que tem por trás dessas caixas, e o quanto o renascimento é lindo, porque vai renascer uma nova mulher, uma nova família, uma nova oportunidade de aprendizagem, né? Essa criança, ela vai trazer muita riqueza, ela vai te tirar de uma zona de conforto, fazer você olhar para o seu ego, né? Fazer você olhar para todas as suas potencialidades e defeitos, né? Então, eu acho que nosso grande desafio dentro da maternidade real e a maternidade idealizada, né, é a gente aceitar o agora. Eu acho que se fosse resumir, sabe, se eu fosse resumir e falar para uma puérpera aceite o seu agora. E o que eu posso criar, o que eu estou disposta a negociar, a ceder, quem é a pandemia, eu acho que ela trouxe uma coisa muito rica para as mães, né? Que foi não receber as visitas no pós-parto imediato. Nossa, esse primeiro trimestre, não receber as visitas, eu acho que foi assim. Elas falam, nossa, Vivi, eu fico pensando se eu tivesse que receber visita. Então, eu acho que a pandemia trouxe essa riqueza da mulher olhar para ela e ver o quanto é necessário, nesse primeiro trimestre, acolher esse bebê, acolher esse marido, né? O marido é uma pessoa que ele fica perdido, o homem fica perdido. Qual é o papel dele ali, o que ele faz? Ele realmente fica orbitando, literalmente, né? E essa mulher, nesse primeiro trimestre, ter a oportunidade de estar presente na família, traz uma aceitação muito profunda dos momentos entre eles, e inclusive dividir as tarefas, né? Por exemplo, coisas básicas, né? Que se eu fosse falar, olha, coisas básicas, tomar um banho, isso é uma coisa que eu preciso conversar, que eu preciso me permitir, é tomar um banho no puerpério, né? É me permitir ir no banheiro. Então, a gente vai para extremos, né? Eu vejo que as mulheres vão para extremos porque elas precisam dar conta, né? Não precisa, mas ela acha que ela precisa. E, ao mesmo tempo, ela quer vestir a capa da Mulher Maravilha. Ela é a poderosa e ela tem que vestir a capa da Mulher Maravilha. E uma outra, né? Um outro conflito. O puerpério é solitário, ele é solitário.
porque eu estou vivendo um luto interno, né? Aceitar esse luto interno, né? Mais uma vez eu volto a falar disso. Por quê? Porque muitas vezes eu gostaria, mas eu queria que fosse assim. Mas eu queria que fosse assado. Então a mulher está sempre projetando, né? Existe uma tendência de muitas mulheres de projetar uma realidade que não é mais aquela realidade, né? Aceitar esse renascimento e aceitar o que eu posso fazer para melhorar essa minha condição no agora, né? Então, sempre que as mulheres voltam, né, em puerpério, uma das minhas perguntas, né, que eu sempre falo, né, como você se vê hoje como essa mãe e como mulher? É importante a gente pensar nisso. Quem é a mãe e quem é a mulher, né? E entender que a mulher profissional, né? Hoje a mulher escolhe ser mãe cada vez mais tarde, né? A gente está vendo que, claro, que vai ter aí a discussão de escolaridade, enfim, mas muitas mulheres estão optando por ser mãe mais tardiamente. E aí essa mulher, ela está no auge da carreira dela, né? E de repente vem um pacotinho que sacode tudo e muda completamente a vida dela, da família dela e do profissional dela, né? Então eu acho que é necessário a gente não ficar idealizando e nem romantizando a maternidade. A maternidade, ela tem seus desafios, ela tem. E o que mais deixa as mulheres completamente estressadas, né? A gente já tem um estresse fisiológico, porque eu vou ter privação de sono, né? Eu estou sendo sugada, existe uma criança que está amamentando, então eu tenho, né, a minha alimentação. Privação de sono é algo que deixa qualquer pessoa, né, em desequilíbrio emocional. Isso é terrível, altera toda uma condição de hormônios que seriam os hormônios de bem-estar. Então, é necessário conversar. Eu acho que o diálogo, né, é muito importante entre o casal. Quanto mais o casal se manter conectado nesse pré-parto, melhor. Então, eu sempre passo tarefas, né, que no pré-parto esse casal consiga, uma vez na semana, pelo menos, tomar um banho juntos, enamorar mais, caprichar mais nesses abraços, né? Porque o casal que se mantém conectado nesse pré-parto, o puerpério, o renascimento dos dois acontece, porque existe uma compaixão mútua, um tem mais compaixão com o outro em relação às mudanças que eles estão tendo que passar. Então, eu vejo, né, que nessa linha toda que vocês trouxeram, né, na atualidade, o quanto a gente da assistência é importante trazer a mulher para a consciência desse luto, que ela realmente olhe para isso, e que para renascer eu preciso aceitar, né? Aceitar esse renascimento para que a gente consiga dar os passos, né? E uma das dicas, né, que eu sempre dou para as mulheres, sem sombra de dúvida, aproveitar o momento da amamentação. Hoje a gente vê que as mulheres estão amamentando assim, ó, o bebezinho tá aqui, ela tá aqui, ó, no celular, né? Gente, isso aqui, para o cérebro do bebê, o bebê absorve 5 vezes mais o campo de irradiação energética do que nós adultos. A ciência tem mostrado que isso gera uma alteração desde hemácias até o funcionamento neural, e isso pode desenvolver aí nessa criança problemas de déficit de atenção, enfim, é outro assunto. Mas o que é muito importante? Eu aproveitar esses momentos que eu tô com o bebê para eu buscar ter presença. Então, é a conexão com o filho. E uma das técnicas que eu sempre ensino para as mulheres é uma técnica de meditação que se chama Humming,
que é deliciosa, que os bebês amam o som que se faz. Por quê? Porque os bebês com certeza relembram o som da barriga, porque o sonzinho lembra muito o ruído de água, né? O ruído interno. E essa semana mesmo, que passou uma paciente minha, estava com dificuldade de amamentar, e eu falei, ó, faz o humming na amamentação. E ela fez, e o bebê conseguiu amamentar, ela conseguiu respirar, né? Porque o que acontece? A gente está tanto querendo acertar no puerpério, é uma ânsia tão grande de acertar, é tanta informação, que eu não escuto mesmo, mais uma vez, a minha sábia interna, né? Então, o humming, a meditação, né? Existem muitos caminhos, mas a meditação, ela é um caminho para você acessar a sua sabedoria interna. Então, eu acho que é muito bacana a gente buscar, né? Se eu fosse dar dicas, se permita tomar um banho, né? É o mínimo. Se permita ter tempo para o seu banho, saiba dividir, né? Aceite a divisão com o seu companheiro, porque também existe um apego naquela criança que ninguém sabe cuidar, só a mãe, existe essa coisa muito forte, não o pai faz parte, né? Ou a avó, enfim, quem é quem tá com você. Se permite ir no banheiro, né? Fazer as suas necessidades, se permita isso, uma coisa tão básica que as mulheres não se permitem, e gera um monte de disfunção depois, né? E permita-se ter, pelo menos uma vez na semana, um momento de diálogo com sua parceria. É necessário ter um momento entre vocês, que o bebê dormiu e que vocês vão trabalhar entre vocês. Façam escalda-pés juntos, né? Conversem olho no olho, mas mantenham ativa o sábio e a sábia que existe dentro desse lar. Então, eu vejo que tudo que existe externo, os guias, os livros, as consultoras, a gente precisa saber usar com o senso crítico, né? De não se afastar do que é essencial, que é você. E a outra dica é, sem dúvida, meditar. Então, eu queria... Acho que dá tempo, Graça, de ensinar rapidinho, você acha? Dá? Então, tá bom. Então, a primeira coisa, né, é entender, gente, que meditar é estar no agora, é o momento presente, né? Vai ter ruído, vai ter som do vizinho, o bebê vai fazer algum barulho, tá tudo bem, tudo isso faz parte do agora, tá? Porém, eu estou fazendo o quê? Acolhendo esse momento do agora. E o humming, ele é uma técnica muito rica, porque como ele tem um som, ele facilita você perceber o agora, você voltar. Eu não desvalido os sons que eu escuto, mas eu retorno para o humming, tá? Então, o humming, ele é uma técnica assim, ó, que a gente vai inspirar pelo nariz, expirar pelo nariz e vai fazer um som grave. Então, esse som os bebês amam, e as mães, nossa, é incrível. Eu falo para vocês, coloquem em prática. Então, vou fazer aqui 1 minuto, nem 1 minuto, né, Graça? Mas eu vou fazer os 3 ciclos para ensinar, se vocês quiserem fazer aí também. Só vou mostrar, daí a gente faz. Então, ele é assim, ó. Acabou o ar, você faz de novo. Então, nós vamos fazer 5 ciclos, tá? E eu convido você em casa que você faça. E você vai ver como muda a nossa sintonia e fica muito mais fácil de você escutar a sua sábia, tá? Então, vamos lá, ó.
E muda a frequência, não muda? Tenho certeza que deve ter mudado aí. Então, para finalizar, gente, maternidade é uma caixinha de surpresa linda. Não existe receita certa, existe a construção, né, que a gente possa realmente ter as linhas que dão diretrizes, mas que a gente nunca se afaste do que é essencial, que é escutar a si mesmo, a sua intuição, porque isso é sábio, isso também é de outras gerações. Isso também tá, nós estamos ligadas a pelo menos mais de 200 mulheres, se a gente for falar em constelação familiar aí nesse estudo. Então, também existe resgatar esse escutar, a autonomia real, né? O que é esse empoderamento, né? Essa palavra tão forte, é realmente eu fazer aquilo que o meu coração fique em paz e ter autonomia do que eu quero, o que eu desejo, né? E a maternidade, ela é um grande chamado, não ter medo de errar, não tenha medo de errar, nem de acertar, e escute a sua sábia. É isso, obrigada, Graça. Eu que agradeço, Vivi, fantástico. Meditei aqui, foi bom. Gente, assim, é um infinito, né? A gente tem um tempo restrito, já está finalizando. Então, só agradecer vocês e a gente vai estar assim, à disposição dos ouvintes, dos que participaram, dos que assistiram, né? Para responder no chat. Quero agradecer a FAC, né? Que administra aqui o Parque Vicentina Aranha, pelo apoio, né? Ao Bruno, Mantovani, a Tatiane. E colocar na disposição para pesquisa, para quem quiser nos perguntar, né? A gente disponibiliza e-mail, contato, e agradeço bastante, então. Né? A gente encerra e fica aqui aguardando a conversa que vai vir, né? Com quem tiver, tá bom? Obrigada, Graça, obrigada, Simone, foi ótimo. Obrigada, Graça, obrigada, Vivi.